maior marca de um falso profeta. Ele vai dizer tudo aquilo que uma pessoa carnal quer ouvir. A teologia da prosperidade, o evangelho da facilidade, o evangelho que não tem renúncia, o evangelho que não tem sofrimento, o evangelho liberal que pode tudo. E esse é o evangelho do falso profeta. Mas o santo e puro evangelho, o evangelho de Cristo, é o evangelho da renúncia, é o evangelho de João capítulo 3, é nascer da água do Espírito. E esta geração, nós vivenciamos nesta geração o crescimento de falsos profetas, dizendo um evangelho fajuto, um evangelho da prosperidade, um evangelho terrível. Corra deles, não dê crédito à palavra deles. As heresias estão se propagando, estão espalhadas em vários lugares. Você encontra uma heresia, você encontra um falso profeta, em cada lugar você encontra um falso profeta. A Bíblia diz: amados, não creia em qualquer espírito, mas examine o espírito para ver se eles procedem de Deus. É lícito, é certo você analisar a pregação, é certo você examinar a pregação para ver se procede do santo livro de Deus. Muitos estão distorcendo o evangelho pelo evangelho da prosperidade, por um evangelho liberal. Este não é o evangelho de Cristo. Examine o Espírito para ver se ele procede de Deus. E muitos não estão mais examinando, aleluia, a pregação. Muitos estão abraçando a pregação da prosperidade, do evangelho da facilidade. Muitos não estão mais examinando a palavra de Deus. Estão deixando-se levar por falsos profetas. Muitos estão evangelizando de uma forma errada. Muitos evangelizam um evangelho da prosperidade. O Brasil já está nesta crise, já tem uma crise terrível. E agora, chega agora um cidadão e diz: vai na igreja, você vai ser próspero. Deus vai te dar um carro, vai te dar uma casa, vai te dar um casamento. E muitas pessoas fazem uma aliança com Jesus, não interessado em Jesus, mas interessado na bênção. E agora ele recebe o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade. Agora vai para a igreja. Chegando na igreja, faz uma aliança com Jesus. E agora, ao decorrer da caminhada, ele não vê as promessas, o qual o cidadão evangelizou para ele se cumprir. O evangelho da prosperidade, dizendo que Deus ia prosperar, dizendo que Deus ia dar carro, que ia dar um casamento. Ele não vê isso acontecer. Ele começa agora a ver as lutas, ele começa a ver agora a batalha espiritual. E agora ele começa a desanimar, porque não foi esse o evangelho que ele recebeu. Agora ele começa a se enfraquecer na fé e sai da igreja. Deixa Deus, porque não recebeu o santo e puro evangelho. Esses falsos profetas estão trazendo o evangelho da prosperidade, o evangelho da facilidade, e estão desviando a muitos que não meditam na palavra de Deus. Por isso temos que provar se o Espírito procede de Deus ou não procede de Deus. Por isso que nós temos que examinar as Escrituras.